Ok, pessoal, vamos dar continuidade então a esta parte aqui das videoaulas do login, né? Deixa eu ver o que a gente está fazendo aqui, isso, login. Então, seguinte, eu já tenho um código aqui, eu já vou colar ele aqui dentro, porque como vocês já sabem essa parte do select e tal, e para não ficar muito maçante essa videoaula, então eu já tenho o códigozinho que eu já vou passar e vou apenas explicar ele linha a linha. Certo? Então, o que eu quero que ele faça, pessoal? Eu quero que ele vá lá no banco e selecione todos os itens do banco, todos os registros, em que o usuário lá no banco seja igual ao usuário que eu digitei aqui e que a senha seja igual à senha que eu digitar aqui. Se eu tiver pelo menos um registro, então ele vai ter acesso ao sistema. Tá ok? Então, como é que eu faço aqui? Veja bem aqui, select asterisco, from usuário. Então, seleciono todos os campos da tabela do usuário, desde que o meu campo usuário seja ou seja igual, deixa eu dar um enter aqui, para ficar mais fácil a visualização. E aqui também vou dar mais um enter aqui. Quando é 800 por 600 ele fica meio... Tá. Veja bem aqui, então desde que o usuário seja como, aqui abrir aspas simples porque o meu campo é tipo texto, né? Seja igual ao TF login, ou seja, o conteúdo que eu digitei neste campo aqui, tá certo? E, tá certo? O campo senha lá na minha tabela seja como o que eu digitei aqui no TF senha.getText. Então, é para fazer uma consulta lá, tá? Pesquisando então os registros em que o usuário seja o mesmo nome que tem aqui dentro e a senha seja o mesmo nome que tem aqui dentro. Tá certo? Muito bem. Fiz a minha pesquisa. Tá? Vai ter ou um ou nenhum, né, pessoal? Normalmente, com certeza. Então, é o seguinte, depois que eu armazenei nessa minha variável SQL esse conteúdo, então ele vai ser executado aqui dentro. Olha só, com o usuário, ou seja, o meu objeto que eu criei que faz a conexão com o banco, com a tabela do usuário, executa o método que a gente criou lá chamado execute.sql. Então ele vai executar o que eu tenho aqui dentro do SQL. Isso aqui já não é novidade para vocês, ou seja, ele vai pôr isso aqui em prática. Ele vai pegar esse conteúdo e vai lá e vai tentar fazer essa pesquisa aqui. Tá certo? Muito bem. Foi lá, executou. Pessoal, vai ter pelo menos um registro ou nenhum registro. Ou seja, se você digitou um usuário aqui e uma senha em que ambos, tanto o usuário quanto a senha, existam lá no banco de dados, então ele vai ter pelo menos um registro, ele vai ter. Então, o que eu estou dizendo aqui? Você lembra o que significa isso aqui? First. First significa vai para o primeiro registro, tá ok? Do result set. Então, esse com o usuário aqui, que é o que executou, né? Aquele método executa SQL. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, ó. Se eu conseguir ir para o primeiro registro, se eu conseguir me posicionar no primeiro registro desse result set, se eu conseguir fazer isso, é porque é porque eu tenho pelo menos um registro na base de dados em que existam este usuário e que também que existe para esse mesmo usuário essa senha que o cara digitou aqui. Ou seja, se ele digitou um usuário e senha em que ambos existam em um mesmo registro, é porque o usuário está autorizado. Então, eu tenho aqui um JOpen, olá, bom trabalho, certo? Você está autorizado. Se não, ou seja, se ele não conseguir ir para o primeiro registro, ou seja, se retornar false isso aqui, porque o retorno disso aqui ele vai retornar um campo booleano, né? Um tipo booleano, verdadeiro ou falso, ou seja, se ele foi para o primeiro, então é porque existe um, então, olá, bom trabalho. Se ele não foi, vai retornar false, isso aqui, e simplesmente então vai dar uma mensagem senha incorreta, ou seja, o cara não conseguiu, não digitou certa nem a senha e nem o login. Então vamos usar um Shift F6 agora. Claro, a gente vai dar uma aprimorada neste código aqui, tá certo? Mas já para vocês entenderem o que foi que a gente fez. Vamos executar agora. Vamos digitar, Neri Neri que tem lá no banco, né? Neri Neri. Opa! Neri Neri. Vou dar clicar aqui.
Bom, olá, bom trabalho. Veja, eu vou clicar aqui outra vez, olá, bom trabalho. Tá ok? Agora eu vou digitar errado aqui. A senha é só NE. Então, opa, senha incorreta. Opa, senha incorreta. Tá ok? O outro era Gustavo, né? Gustavo com a senha Neri. Acessar, senha incorreta. Agora vamos pôr aqui Gustavo. Acessar, ok, bom trabalho. Ou seja, os dois são iguais, tanto o usuário quanto a senha que eu tenho lá no banco de dados. Claro que lá eu coloquei a mesma senha. A senha é o mesmo do usuário, né? O mesmo nome. Tá certo, pessoal? Então, na próxima aula, a gente vai dar continuidade a esse formulário e vamos dar uma melhorada nele. Ok? Um abraço, até lá. Tchau.